Aí, pessoal, vamos lá. Correção do exercício aí sobre o conteúdo de geradores elétricos. Deixei algumas questões aí para vocês se divertirem. E agora vamos lá para a correção. Primeira questão é essa aqui, ó. No circuito abaixo, um gerador de força eletromotriz, 8 volts, com resistência interna de 1 ohm, está ligado a um resistor de 3 ohms. Determine a DDP entre os terminais A e B do gerador. Então tá tudo aqui, ó. Eu já tenho força eletromotriz, já tenho resistência interna e tem uma resistência que está aí conectada a esse gerador, montando assim o circuito. Então vamos aumentar um pouquinho aqui a minha tela, tá certo? Para ficar legal para vocês verem aí o quadro. Então eu tenho aqui, ó, do gerador, eu tenho a força eletromotriz, 8 volts. Tenho a resistência interna, 1 ohm. E eu tenho uma resistência externa, que é de 3 ohms. Então ele pede aí que a gente determine a DDP entre os terminais A e B desse gerador. Sabendo o que, ó? Vou aumentar ainda mais a minha tela, foco no quadro agora. Tá certo? Deixa eu botar aqui, para vocês focarem melhor no quadro. Então, a gente vai ter aqui, para determinar a DDP que é liberada aí, pode usar tanto a lei de Ohm, como pode também usar a lei de Ohm, como pode também utilizar a equação do gerador. Sumiu aqui a ideia. Vamos lá. Então eu tenho U igual a E menos R que multiplica I, só que eu não sei qual é a corrente elétrica que esse gerador está liberando para o circuito. O que é que eu faço? Usa a lei de Paulette, ó. I igual a E sobre R mais Rzinho. Então I vai ser igual a força eletromotriz 8, resistência interna 3, resistência externa 3, mais 1 da resistência interna vai dar 4. Então a corrente elétrica que é lançada aí para o circuito vai ser de 2 amperes. Está aqui o valor da intensidade da corrente elétrica que é liberada aqui. Agora você vem aqui, ó, nessa equação do gerador e descobre qual a DDP que ele está lançando. DDP igual a força eletromotriz 8, resistência interna 1, que multiplica 2 da corrente. Então a DDP vai ficar aqui 8 menos 2, DDP que é lançada 6 volts. Pronto. Rapidinho assim, para resolver os exercícios aqui sobre os geradores elétricos. Vocês dão uma pausa e anotam. Valeu vocês. Vamos para a próxima. Próxima questão aqui. Eu vou ver se o vídeo fica mais curto, né? Eu resolvendo um pouco mais rápido. Próxima questão é essa aqui. Vamos lá, ver aqui o que diz. Deixa eu afastar aqui para não atrapalhar aqui na tela. Diz assim: tem-se um gerador de força eletromotriz 12 volts e resistência interna de 2 ohms. Eu vou aproveitar esse espaço aqui, ó, para apagar. Pronto. Então ele tem uma DDP não, uma força eletromotriz de 12 volts, uma resistência interna de 2 ohms. Pronto. Ele diz aqui, determine, letra A DDP em seus terminais para que a corrente que o atravessa tenha intensidade de 2 amperes. Vamos aumentar aqui minha imagem para ficar legal para vocês observarem aqui no quadro. Então, ó, corrente aí 2 amperes. Qual vai ser a DDP que ele lança aqui nesse circuito? Então, letra A, corrente igual a 2 amperes. Não é isso? Está aqui na questão, 2 amperes. Então, DDP é menos R vezes I, direitinho na equação. Vai ficar aqui a DDP
12 menos 2 vezes 2, U vai dar, ó, 12 menos 4, 8 volts. Pronto. Então, quando a corrente for de 2 amperes, você vai ter 8 volts aí sendo liberado para o circuito. Está respondida a letra A. A letra B, ele pede aí a corrente elétrica. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a intensidade da corrente I, né, para que a DDP no gerador seja 10 volts. Vamos usar a mesma equação. Então, a DDP igual a... Vou botar direto, né? A gente já tem a equação aqui. DDP é 10, força eletromotriz é 12, menos a resistência interna 2, que multiplica a corrente. Então, vou fazer aquela mudançazinha de membro. Vai ficar 2I igual a 12 menos 10. Então, I vai ficar aqui, ó, 2 sobre 2, I igual a 1 ampere. Pronto. Então, a corrente elétrica é de 1 ampere quando a tensão elétrica liberada pelo gerador é de 10 volts. Tá bom? Vamos para a próxima. Deixa eu diminuir aqui a minha tela para não atrapalhar a questão. Quando for anotar, vai dando pausa, certo? E vai aí fazendo suas anotações. A vantagem do vídeo é essa. Próximo, terceira questão aqui, ó. Eu tenho agora aqui um gráfico. Diz assim, ó. O gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador. Pode ver que esse gráfico vai descendo aí, né? Ele tem no seu ponto máximo aqui, ó, a força eletromotriz, e aqui, nesse pontozinho aqui, ó, a maior corrente máxima, que é chamada corrente de curto-circuito. Então ele pede para a gente determinar a resistência interna do gerador, a força eletromotriz e a intensidade da corrente de curto-circuito. Eu vou começar pela letra B. Por quê? Ele já está pedindo a força eletromotriz e a corrente de curto-circuito. Você olha lá no gráfico e já informa, como eu já disse aí para vocês. Tá bom? Pronto, vamos lá. Força eletromotriz está no ponto mais alto lá do circuito. Aqui, ó, 80 volts. Tá certo? Deixa eu aumentar a minha tela aqui. Opa, manuseio aqui, pronto. Então, 80 volts e a corrente de curto 10. Então, 80 volts, corrente de curto-circuito, 10 amperes. Está respondida aí a letra B. A letra A, professor, a letra A, ele pediu a resistência interna. Então, o que é que você vai fazer? Corrente de curto-circuito é igual a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Ó, dividindo, vem para cá multiplicando e a corrente passa dividindo. Então, você vai ter corrente 10, força eletromotriz 80 sobre R. Tá aqui, ó. R vai ser igual a 80 sobre 10. R é igual a 8 ohms. Pronto. Tá aí a resistência interna desse gerador. Tá aqui para ver se fica melhor para vocês observarem. Pronto. Tá aí a resistência interna desse gerador elétrico. Vamos para a próxima? Vou diminuir aqui, deixa eu ficar menorzinho agora. Próxima questão. Tá aqui, ó. Quando os terminais de uma pilha elétrica são ligados por um fio de resistência desprezível, passa por ele uma corrente de 20 amperes. Tá aí, né? 20 amperes. Medindo a DDP entre os terminais da pilha, quando ela está em circuito aberto, obtém-se 1 volt. Então 1 volt é o que? A força eletromotriz. Está em circuito aberto,
tem nada conectado a ele, você vai medir ali com o voltímetro ideal, não é isso? Então vai ser a força eletromotriz. Vou apagar aqui. Vamos já anotando esses dados, certo? Então, a força eletromotriz, 1 volt. E a corrente de curto-circuito, como ele falou ali, ó, tá ligado por um fio de resistência desprezível, né? Então você tem a corrente máxima, que vai ser de 20 amperes. 20 amperes. Ele pede, determine a força eletromotriz e a resistência interna da pilha. Ó, moleza aqui, ó. Né? Se o circuito tivesse fechado, então você ia ter um pouquinho mais de trabalho. Mas aqui ele diz que o circuito está aberto, então não tem nada conectado aí a esse gerador. Vamos lá. Equação aí do valor da corrente de curto-circuito. ICC igual a E sobre R. Força eletromotriz já tem aqui, 1 volt. Corrente de curto-circuito 20 igual a E, que é 1 sobre R. Passa aqui dividindo, ó. R igual a 1 dividido por 20. R vai dar 0,05 ohms. Olha, bem pequenininha a resistência interna dessa pilha. Bem fácil essa parte de geradores, né, pessoal? Vamos para a próxima questão. Diminuir aqui, que fico tentando melhorar a situação para todo mundo visualizar bem. Pronto, vamos para a próxima. Tá aqui. Comumente, deixa eu melhorar aqui. Comumente denomina-se gerador qualquer aparelho no qual a energia química, mecânica, né, ou de natureza ou de outra natureza é transformada em energia elétrica. A curva característica é o gráfico que relaciona a intensidade de corrente I no gerador com a diferença de potencial U entre seus terminais. Considerando que o gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador hipotético, qual a intensidade da corrente de curto-circuito desse gerador? Ele quer a corrente de curto-circuito. Só que para isso eu preciso descobrir aí, pessoal, resistência interna e força eletromotriz. Você vê que não dá. Ele está informando aqui no gráfico, ó, duas situações, essa e essa. Então eu vou ter que fazer aqui já algumas anotações. O que você observa? Né? Observa aí, ó. Quando a tensão é de 20 volts, 20 milivolts, né? Ó, 20 milivolts, tem um milizinho aqui, tá, certo? 20 milivolts. Aí você vai ter aqui uma corrente elétrica de 5 amperes. Quando a tensão, né, é de 14 milivolts, a corrente é de 8 amperes. Então vamos anotar isso aqui, ó. Situação 1. Você vai ter DDP 20 milivolts, corrente elétrica 5 amperes. Situação 2, DDP 14 volts, corrente elétrica 8 amperes. Então, o que é que eu... Opa, 14 milivolts. Se bem que esse milho a gente vai dar uma detonada nele, certo? Não vai influenciar tanto não, né? Então, vamos fazer as contas, como a gente vai determinar então essa corrente de curto-circuito. Vamos montar aqui um sistemazinho de equação. O que é que eu vou ter? Usando a equação do gerador, U igual a E menos R vezes I, tá certo? Eu não sei nem a força eletromotriz nem a resistência interna. Então, 20 mili, né, igual a... Esse milho aqui é 10 a menos 3, igual a E
eu não sei. Resistência interna, também não sei. E a corrente 5 amperes. Aqui na outra, 14 vezes 10 a menos 3, igual a E, menos a resistência interna, vezes 8. Pronto. Eu vou multiplicar uma das duas equações por menos 1, para que a gente obtenha um sistema mais legal. Então, vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Toda essa equação. Aí vamos ter aqui um sistema de equações. Vai ficar como? Vou ter 20 vezes 10 a menos 3, igual a E menos 5R. E aqui 14, menos, não é o sinal de menos 14 vezes 10 a menos 3, igual a E menos 8R. Fica mais, e aqui menos. Não pode esquecer do sinal, né? Porque multiplicou toda essa equação aqui por menos 1. Agora só é somar. Então, 20 vezes 10 a menos 3, menos 14 vezes 10 a menos 3, vai dar o quê? 6 vezes 10 a menos 3, igual, menos E mais E, vai embora, faltou R, menos 5R mais 8R, 3Rs, passa aqui dividindo, então a resistência interna vai ser de 6 vezes 10 a menos 3, sobre 3, resistência interna vai dar aqui, muito pequenininha por sinal, né? 2 vezes 10 elevado a menos 3 ohms. A resistência interna bem pequenininha. Falta o que agora? Força eletromotriz. Aí a gente descobre a corrente de curto-circuito. A força eletromotriz, você pode escolher qualquer uma das duas equações e substituir. Tá certo? Força eletromotriz, vou pegar essa primeira. 20 vezes 10 a menos 3, igual a E, menos 5 vezes isso aqui, certo? 5 vezes 12 vezes 10 a menos 3. Então, vai ficar aqui 5 vezes 2 dá 10, vezes 10 a menos 3, tá certo? Então, tá menos, vai vir mais, não é isso? Então, 20 vezes 10 a menos 3, mais 10 vezes 10 a menos 3, igual a E. Então, a força eletromotriz vai dar aí 30 milivolts. 10 a menos 3. Então, a força eletromotriz, 30 milivolts. Tá bom? Professor, mas falta a corrente curto-circuito. Calma, a gente chega lá. Calcular agora, corrente de curto-circuito, força eletromotriz dividido pela resistência interna. Agora ficou fácil, Corrente de curto-circuito, 30 vezes 10 a menos 3, dividido pela resistência interna, está aqui, 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3, corta aqui, 10 a menos 3, 10 a menos 3. Então, corrente de curto-circuito, 30 dividido ali por 2, vai dar 15 amperes. Essa é a corrente de curto-circuito aí do sistema. Tá bom, pessoal? Um pouquinho maior essa questão. Deixei para o final a melhor questão, né? Um pouquinho só mais trabalhosa, mas não deixa de ser também divertida. Dá pausa e anota tudo. Tá certo? Deixa eu diminuir aqui a minha tela. Pronto. Então encerramos aí a aula de resolução de exercício a respeito dos geradores elétricos. Próxima semana, receptores elétricos. Tá bom, pessoal? Até mais!